Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris, vim aqui para mais um vídeo e esse vídeo eu vou locutar também para vocês, tá? Bom, é o vídeo das marmitas da semana. Eu iniciei anotando tudo que eu tinha aqui em casa disponível e consegui criar duas opções de cardápio. Esse vídeo estava com 2 horas de duração e eu consegui reduzir ele, tá, gente? Eu utilizei as marmitinhas que são os potes retangular com 500 ml. Eu comprei um pacotinho com 24 unidades por R$ 25,90 na casa de embalagem na cidade aqui vizinha. E agora eu estou mostrando para vocês os legumes, verduras, hortaliças que eu tinha disponível aqui em casa, tá? Eu não comprei nada para fazer essas marmitinhas, era o que tinha aqui em casa mesmo, é tanto que vocês podem ver que é a quantidade reduzida aí de abobrinha, abóbora, bacon, era tudo os restinhos que tinha na geladeira mesmo. Só a carne moída, que tinha 1 quilo de carne moída aí. Essa carne que eu estou utilizando não é a patinho, é a 100. Esse frango era um restinho de uma bandejinha de 1 quilo que já tinha na minha geladeira temperado, tá? Eu usei esses temperinhos, ele tá cortado todo em cubinho. Utilizei um maço de couve, uma dúzia mais ou menos de quiabo, 6 batatas inglesas grande, meia mandioca, uma beterraba toda fatiada e coentro que eu já deixo picado, né, na geladeira. Eu iniciei pelo cozimento da mandioca e da batata inglesa, porque eu resolvi fazer um purê. A batata inglesa eu cortei ela em 4 pedaços, tá? E eu fiquei com medo de não caber na panela, mas deu certo. Bom, agora eu vou iniciar o processo do cozimento, né, do frango. Eu não utilizo óleo, azeite ou banha para fazer frango, tá? É importante dizer que esse frango ele já estava temperado na minha geladeira e que antes de eu temperar frango, carne branca, frango, carne suína, peixe, qualquer coisa, eu sempre utilizo ou vinagre de maçã ou o limão, tá? Eu lavo, deixo de molho um pouquinho, depois passo a água, lavo direitinho e coloco o temperinho, tá? Na geladeira. Aí, tá vendo? Quando começou a soltar a aguinha, eu comecei a misturar. Mas quando eu joguei na panela, eu não misturo, tá? Eu deixo soltar bastante a água, porque vai facilitar o cozimento e vai ficar bem suculento, tá, gente? Vocês podem seguir essa dica que vai dar super certo. Olha aí o quanto que solta a água. Gente, é incrível. Eu não coloquei água, não coloquei nada. É a própria água do frango, tá? Aí eu misturo mais um pouquinho, tiro um pedacinho para provar a suculência, né? E aí ele já tá num ponto ótimo, tá bem cozido, suculento. Aí eu vou deixar só a água dar uma secada mais um pouquinho. Eu acrescento aí o coentro verde, eu amo cheiro verde na comida, tá, gente? Eu acabei não falando, mas todos os processos de cozimento aí, eu tô utilizando o fogo baixo ou médio, tá? Não utilizo o fogo alto, tá bom? Até mesmo pela conservação das minhas panelas, que, como vocês sabem, são as minhas panelas novas, então eu zelo bastante. Ó, gente, eu gosto muito de utilizar essas colheres de pau aí. A minha tá até velhinha, tá? Já tem uns anos que eu tenho ela. Então não reparem, tá? Que ela tá um pouquinho escura assim, porque eu uso ela bastante. Tô precisando renovar aqui as minhas colheres de pau, né? Bom, aí eu coloquei mais um pouquinho de cheiro verde, porque aquela hora eu tinha colocado, aí eu misturei e deixei secar mais um pouquinho a água. Aí agora eu tô colocando mais um pouquinho porque já secou, tá vendo? Olha só, não gruda, tá, gente? Bom, ao menos aqui na minha panela não grudou, tá? E mesmo quando eu utilizava as outras panelas não grudava. Eu creio que seja por causa do fogo baixo ou médio, que eu sempre utilizei fogo baixo, médio, nunca uso fogo alto mesmo para preparar minhas comidas.
Bom, já tá no ponto que eu quero, então eu finalizo aqui o frango. Vou iniciar agora a carne moída. Gente, eu também não coloco óleo e nem azeite, nem banha nesse primeiro processo aqui da carne moída. Mas eu utilizo a banha na carne moída, mas não agora. Eu só assento ela certinha aí na panela e não mexo com ela, tá? Eu deixo ela quietinha. E quando ela começar a ferver e a ficar dessa cor assim cinza por baixo, aí que eu vou e mexo ela todinha, tá? Aí eu faço esse processo aí de mexer ela bem, pra a parte que tava embaixo vir pra cima. Bom, eu deixo cozinhando mais um pouquinho, né? E depois eu repito o processo. A parte que tá embaixo eu vou misturando para colocar para cima. E vou fazendo isso repetidamente até eu ver que tá bem cozidinha, tá? E ela solta bastante água também, a carne moída, viu? Nossa, fica cheio de água. Mas eu continuo deixando no fogo médio, não coloco no fogo alto, porque eu fico com medo de queimar, né? Neste momento aí eu adiciono um pimentão verde picado, tá? Eu faço muito no olhômetro, mas é um tamanho de uns 2, 3 dedos picadinho. Fica uma delícia. Carne moída com pimentão faz todo o diferencial, tá? Aí eu misturo bem e adiciono esse blend aí de tempero. Usei esses temperinhos aí, misturei e joguei. Eu gosto de temperar a carne moída só depois que ela está realmente cozida, tá? Aí eu misturo muito bem para incorporar todo o tempero. Depois de misturar muito bem, eu venho acrescentar o meu tempero caseiro, né? É aquele que eu já ensinei aqui pra vocês. Eu vou deixar o link aí no card, tá? Se você não assistiu o vídeo para aprender a fazer meu temperinho. E eu misturo, faço o mesmo processo. Misturo muito bem para incorporar bem o tempero em toda a carne. Agora eu venho e adiciono um tomate todo picadinho, com semente e tudo mesmo, tá, gente? Eu não tenho besteira, frescura com isso, não. Coloquei um tomate, ele era pequeno, era o que tinha, e eu utilizei aí, misturei ele muito bem. Eu gosto do tomate só pra dar um gostinho. Na verdade, quem me conhece sabe que eu odeio tomate, mas eu coloco na comida, tá, gente? Eu tô aprendendo a comer tomate e é isso aí. Então, coloquei só um tomatinho aí picadinho, tomate vermelho mesmo. E agora eu faço um buraquinho aí, eu vou cavucando aí. E coloco uma colher de banha suína, tá? Que eu utilizo para cozinhar aqui em casa. Aí eu vou deixar ela derreter bem aí, nesse buraquinho que eu fiz aí. E vou colocar o coloral, tá? O corante para dar uma corzinha, porque já tava agoniada aqui de ver essa carne sem cor. Aí eu vou e adiciono o coloral. Gente, vocês perceberam que lá no frango, no processo do frango, eu não coloquei o coloral, tá? Porque em vez em quando eu uso açafrão, aí eu deixo o frango mais amarelinho, eu prefiro mais amarelinho. Às vezes, quando eu quero vermelhinho, eu uso o coloral. Não tem problema, tá, de usar o coloral. Mas eu não utilizei naquele processo ali que eu fiz do frango, tá? Misturo muito bem para essa cor aí expandir, né, em toda a carne moída. Esse ponto que ela tá aí, a carne moída já tá bem cozida. Eu só vou deixar ela mais um pouquinho para o tomate dissolver, né, ele desmanchar. Aí eu deixo mais um pouquinho, mas o ponto que ele tá aí, ele tá bem cozido. Eu vou até provar para ter a certeza que ele tá bem cozido, e realmente tava bem cozida. Aí eu adiciono sal. Eu sempre deixo para acertar o sal no final, tá? Porque aquele meu tempero caseiro, ele já tem um pouquinho de sal.
Aí eu acertei o sal no final, coloquei mais 2 colherzinhas de sal, misturei mais um pouquinho e está pronta, né, gente? Eu só vou adicionar agora só o coentro para dar um saborzinho. Como eu já disse, eu amo cheiro verde na comida. Então é só para dar um saborzinho mesmo. Aí eu misturo muito bem aí, né? Vocês podem ver que a carne ela já tá bem sequinha, olha só, ela fica bem soltinha, fica bem maravilhosa. Nossa, eu só recebo elogio, tá, gente? Quando eu faço a carne moída, todas as carnes que eu faço eu recebo elogio porque realmente fica bem cozida, mole ou suculenta, tá? Agora eu vou iniciar o processo aqui do bacon, abobrinha e abóbora. Eram os restinhos que eu tinha na geladeira, eu falei, por que não misturar tudo? Então vamos ver que é a primeira vez que eu tô fazendo essa misturinha aí, tá, gente? O bacon e a abóbora laranja eu já fiz, agora o bacon, a abóbora e a abobrinha, essa combinação não sei se vai dar muito certo, mas eu vou tentar fazer um refogadinho aí. Aí eu começo com o bacon sem óleo, sem banha, sem nada nesse primeiro momento. Porque eles soltam a gordurinha, né? Então eu deixo um pouquinho ali, soltando a gordura. Quando começa a soltar a gordurinha, eu acrescento a banha suína, tá? Aí começa a grudar um pouquinho no fundo, mas não tenho problema com isso não. Pelo contrário, eu acho até que dá um gostinho, tá? Não posso deixar queimar também, né, gente? Mas grudar assim no fundo eu não me importo muito não. Aí depois, quando tá bem apuradinho, eu acrescento aqui o tempero caseiro, meu tempero caseiro maravilhoso. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card aí aqui na parte superior aqui do vídeo, tá? Sinalizado, para você ir diretamente ao vídeo quando eu ensino a fazer o temperinho caseiro, tá bom? Aí eu venho acrescentando a abóbora primeiro, tá? E acrescento, misturo bem para dar uma apurada nesse gostinho que tá aí. Depois de misturar muito bem aí a abóbora e o bacon, eu venho com colorau, 2 pitadinhas de colorau, para dar uma cor, né? E aproveitar esse óleo, né? Essa banha que tá aí embaixo, que se formou, essa gordurinha, para dissolver bem o colorau. Porque a panela é um pouco pequena, ou eu peguei a panela errada, né, gente, pela quantidade de coisas, mas coube certinho, tá? Eu pensei que ia esburrar, mas deu certo. Aí eu acrescento a abobrinha, faço o mesmo processo de misturar muito bem, para dar uma incorporada tanto no colorau, tanto na abóbora e o bacon. Aí eu adiciono a água, eu acho que eu exagerei um pouquinho na água, mas eu coloquei essa quantidade de água aí para cozinhar muito bem. Aí eu coloquei até o tampo, mas eu creio que não precisa colocar até o tampo igual eu fiz aí, tá, gente? E tampei e deixei assim meia tampa, né? E ficou nesse ponto aí. A abóbora laranja, ela deu uma leve derretida, mas o sabor ficou maravilhoso e ficou muito bom também. Então, tá de boa. Agora eu vou iniciar aí o couve, né? O couve refogado. Aí eu já coloquei 1 colher de banha e 2 colheres de temperinho caseiro, porque eu amo tempero caseiro e couve com alho, cebola e sal é a melhor combinação. Aí eu coloco 1 colherzinha de sal, misturo muito bem e deixo dourar bastante. E logo venho acrescentando o couve. Gente, como o couve, eu já tenho experiência fazendo aqui em casa. Eu sei que ele murcha, né? Todo mundo deve saber isso. Quando a gente vai passar, refogar o couve, ele dá uma murchada. Então, eu começo colocando aos poucos, tá? Porque eu sei que vai caber nessa panela aí, então eu coloco aos poucos. Aí eu coloco um pouquinho, misturo, e quando dá uma murchada eu coloco mais uma outra quantidade, porque aí eu tô falando de um maço, né, de couve, então é bastante couve. Aí eu misturo mais um pouquinho para dar mais uma murchada para caber mais uma quantidade, tá, gente? Olha, eu amo couve e couve é ferro, né? Como essa semana a gente tá na semana que a gente não tá comendo feijão, então o couve ele substitui muito bem o feijão, tá, gente? Aí eu coloco o restinho, né, que ficou do couve e misturo muito bem, deixo apurar mais um pouquinho
e eu não deixo aquele ponto de chegar a queimar, né, o fundo, mas quando tiver quase grudando o fundo, é o ponto que eu desligo. Eu deixo apurar ele muito bem para pegar bastante o gostinho do alho fritinho, tá? Aí depois eu só desligo o fogo, tampo e o couve tá perfeito, maravilhoso. Prontinho, couve finalizado. Agora vamos iniciar a fazer o arroz. Gente, eu lavo o arroz, tá? Tem gente que não lava, então eu não vou entrar aqui nessa discussão, tá? Se lava ou não lava o arroz. Mas eu lavo o arroz, atualmente eu tô utilizando essa semana, né, específica aí que eu fiz. Eu utilizei o arroz parborizado, tá? Que eu tava lendo que ele é o mais saudável até mesmo do que o integral. Mas não quero entrar nessa discussão porque eu não entendo muito bem sobre isso. Então eu coloquei ali a banha, o alho, deixei apurar um pouquinho o alho, né? E já joguei o arroz lavadinho, tá? Dou uma passadinha bem rápida e já adiciono a água, tá? A altura da água aí eu coloco uns 2 dedos acima da quantidade que tem do arroz aí, tá? A água não é água fervendo, não é água morna, nada do tipo. É água a temperatura normal. Aí eu vou e acerto o sal. Eu coloco o sal só agora, só uma colherzinha de sal mesmo. Dou uma leve misturada e deixo pra cozinhar no fogo médio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ainda mais se você tiver dessa panela de inox, grudo totalmente o fundo, tá? Aí eu já vim com a beterraba e já coloquei no coze-vapor, aproveitando embaixo o arroz, né? Cozinhando e em cima a beterraba. Eu só temperei a beterraba aí com um fio de azeite e coentro, tá? Aí embaixo já tá o arroz. Dei uma leve gotejada ali da beterraba, ficou um pouquinho vermelho o arroz, mas não tem problema nenhum. Aí o arroz já tá sequinho, tá vendo? Aí eu já desligo. Prontinho. Agora vamos iniciar o quiabo. Bom, o quiabo eu não coloco nada de óleo, nada de azeite, nada de banha. Gente, eu não sou mineira, então eu sei que tem muitos mineiros que vão assistir aqui. Eu moro em Minas, né? Vão assistir esse vídeo, talvez vão puxar minha orelha que eu esteja fazendo o quiabo de maneira erradíssima. Mas, gente, é a maneira que eu me adaptei a fazer e deu super certo, dá super certo, fica saboroso, fica cozido, fica uma delícia. Então, meu marido que é mineiro come e fala que fica legal. Eu cozinho o quiabo frito, né? Dou uma fritada, uma refogadinha nele com a própria baba. A única coisa que eu faço de diferente é dar umas gotejadas, assim, as respingadas de água. Eu não jogo a água literalmente no quiabo, tá? Eu só dou essas respingadas, assim, com a minha própria mão mesmo. Dou uma respingada e só isso. Acrescento o tempero caseiro e dou uma misturada e quando eu vejo que tá bem cozidinho, ele muda de cor, né? Ele dá uma escurecida ou clareada, não sei como vocês enxergam, mas ele fica diferente, né? Mais cozidinho. Ele fica muito gostoso. E vale lembrar que embaixo, a baba dele, claro, gente, vai dar uma fritada, né? No fundo da sua panela. Só que nada que você deixar depois que você desocupar aí, você deixar ela de molho na água, resolva, tá? Então, é só isso. E eu acrescentei aí um pouquinho de sal de parrilha, que ele é mais chegadinho no sal, né? Aí eu dou uma pitadinha aí de sal de parrilha e pronto. O quiabo está pronto, maravilhoso. Fecho. E estão aí todos os alimentos preparados. Gente, o purê, eu não mostrei o processo do purê, porque o purê quem ficou responsável foi o Dimas. O purê de mandioca com batata, ele amassou, fez tudo e eu acabei que não filmei, tá? Mas aí eu coloquei o leite, 2 fatias de queijo mussarela, né? Eu piquei ele todinho, coloquei no meio, levei para dar uma apurada, uma derretida no queijo no fogo, misturei um pouquinho e pronto. Eu fiz um purê assim, eu não sei se eu tô fazendo errado, mas é o jeito que eu aprendi, que eu nem sei quem me ensinou, mas eu aprendi assim.
Vale lembrar que antes de colocar na marmitinha, você tem que deixar os alimentos ficarem em temperatura ambiente, tá? Não coloque na marmitinha os alimentos quente, nem morno, nada. Deixe em temperatura ambiente mesmo, porque vai atrapalhar num processo de congelamento e descongelamento. Porque você vai colocar para congelar, pode ficar umas pedrinhas de gelo. Aí na hora que você descongelar, fica aquela coisa mais aguada, comida horrível, tá? Então, espera esfriar bem em temperatura ambiente. Bom, aí eu fiz as duas opções, né, de cardápio e o Dimas ele me ajudou e sobrou um pouquinho, né, de alimentos que não deu para seguir todas que eu fiz, deu para mim fazer 20 marmitinhas. Mas não deu para seguir todas as duas opções de cardápio, né? Porque tinha coisas que tinha pouco, igual a abobrinha, né? Aquele refogado que eu fiz, tinha pouquinho. Então, o que a gente fez? A gente adaptou aí um outro tipo de cardápio aí no meio, com as sobrinhas mesmo. E deu até para fazer um escondidinho. Já já eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, vou mostrar para vocês aí as opções. Eu adaptei aí esse escondidinho de carne moída com couve, tá? Porque eu fui aproveitando o restinho, deu para fazer duas assim. E também adaptei essa daí, coloquei arroz, beterraba, abobrinha e carne moída, porque era o que tava sobrando, né, de abobrinha. Lá atrás era o Dimas fazendo palhaçada. Essa daí também foi uma adaptação de arroz, couve, quiabo e carne moída. Esse sim era uma das opções que eu tinha escolhido de cardápio, que foi o purê, carne moída, couve e o quiabo. Essa também era uma opção que eu tinha escolhido, que é o frango, beterraba, abobrinha e o arroz. O Dimas, ele tá mostrando essa daí porque ele que recheou essa e falou que é dele. Ai, gente, é brincadeira. Bom, gente, é importante demais que vocês se lembrem de deixar todos os alimentos esfriarem em temperatura ambiente. Gente, para vocês não passarem raiva, tá? Porque eu já fiz marmitinha outras vezes e eu não sabia dessa dica, tá? Então, dica boa, dica compartilhada. Não coloque os alimentos na marmitinha morno ou quente, tá? Deixa esfriar totalmente, depois você monta suas marmitinhas para levar para o congelador, porque aí vai garantir que conserve melhor e você não passe raiva na hora de descongelar, para não ficar aguado, tá? Aquela coisa horrível. Bom, aí está as louças que eu sujei, tá vendo? Sujei só em um dia, em 2 horas de trabalho, para o restante da semana ficar bem tranquilinha, graças a Deus. Bom, aí já foi no outro dia, eu coloquei ela para descongelar e esquentei ela, né, aqueci e vou mostrar para vocês aí, fazer o teste para vocês, mostrar se fica com água ou não. Fiz o processo de descongelamento da seguinte forma, eu coloquei na parte de baixo, né, na geladeira, e depois eu coloquei para aquecer e logo tô aí mostrando para vocês que não ficou aguado, ficou com um aspecto maravilhoso sem contar o sabor, tá? E ficou parecendo que tinha acabado de fazer. Se vocês quiserem comer também na marmitinha mesmo, na própria marmitinha, não tem problema algum, mas eu vou colocar no prato
para ficar melhor para vocês verem que realmente não ficou com água, o fundinho aí, tá vendo? Não ficou nada aguado, tá, gente? Então podem fazer tranquilamente seguindo a dica, tá? Gente, não coloque diretamente quente ou morno nas marmitinhas. Então é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ficou muito saborosa. Vai facilitar a minha vida, porque eu tenho uma rotina aqui em casa nada convencional. Eu vou criar também um conteúdo mostrando para vocês a minha realidade, minha rotina aqui. Para quem não sabe, meu marido é paraplégico, então minha rotina é totalmente diferente, né? Não é nada convencional, as noites então. E esse almoço aí eu tava esquentando ele, era quase 4 horas da tarde, porque para vocês verem como que é a minha rotina. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, façam e não vão se arrepender, vai facilitar muito o dia a dia corrido. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, me apoie nessa nova fase aí do canal do YouTube, tá bom? E é isso, obrigado por ficar até aqui, Deus abençoe sua vida.